Se eu acho que a geração Z vai dar para alguma coisa, é claro que vai, né? Todo mundo tem que dar para alguma coisa, né? Tem que se virar na vida, né? Cresceram conectados e cercados por telas. A geração Z transformou o celular em megafone. Políticos dos jovens sempre existiram, né? Muito antes das redes sociais já existiram. Isso é natural do jovem, isso vem do jovem, essa vontade de querer mudar o mundo. Que a CLT virou uma piada nos últimos tempos não é novidade mais para ninguém. Nos últimos anos, manchetes têm apontado que a geração Z está se afastando do modelo tradicional. Ao mesmo tempo, jovens afirmam que a conta simplesmente não fecha. Tudo é caro. Estudar é caro, comer é caro e o transporte muitas vezes é uma humilhação diária. Pesquisas recentes mostram que pessoas nascidas entre 1997 e 2010 estão recusando empregos com carteira assinada. Elas preferem se tornar MEI, autônomas ou prestadoras de serviços independentes. Ao invés de ter um patrão, preferem lidar com clientes. Ao invés de obedecer uma escala fixa, preferem administrar o próprio tempo. Para muitos, isso oferece mais liberdade do que um contrato de 8 horas diárias, 5 ou 6 dias por semana. E sinceramente, olhando para a realidade brasileira, não é preciso muito para entender o motivo. A CLT nasceu em 1943, no período do Estado Novo, quando Getúlio Vargas consolidou o que seria apresentado como uma grande proteção ao trabalhador. Direitos como 13º salário, jornadas de 44 horas, pagamentos de hora extras, férias remuneradas, foram criados para equilibrar uma relação de trabalho extremamente abusiva para aquela época. Mas onde está o ponto central? A questão não é que a CLT seja ruim. Ela foi importante no contexto em que nasceu. O problema é que o mundo está em constante evolução e a CLT não consegue suprir a demanda do trabalhador brasileiro. Antes de discutirmos a CLT de hoje, é preciso entender o tipo de país para o qual esse sistema foi criado. Os anos 30 e 40 foram marcados por diversas transformações políticas. Você provavelmente já ouviu isso na escola. Este período é um clássico nas aulas de história. Foi aquela época da Revolução de 1930, da crise econômica mundial, da Grande Depressão, da industrialização tardia do Brasil e dos efeitos indiretos da Segunda Guerra Mundial. Este período era estável, autoritário e acelerado, e foi nesse meio termo que surgiu a CLT como uma forma de proteção mínima ao trabalhador. O problema é que o Brasil de hoje não funciona mais como o Brasil das fábricas. A economia se fragmentou, a tecnologia avançou, o trabalho mudou completamente, mas a CLT permaneceu praticamente intacta. Isso criou um conflito inevitável. O sistema trava o trabalhador e trava também quem contrata. No Brasil, micro e pequenas empresas são responsáveis por mais de 60% dos empregos. Mas esses pequenos negócios não têm lobby, não têm margem de lucro confortável, não têm departamento jurídico para segurar processos, não tem caixa para absorver prejuízos trabalhistas. Para o trabalhador, o mundo atual oferece um cenário difícil: salário baixo, custo de vida alto, falta de reconhecimento e pouca mobilidade. Mas, para o dono de uma empresa pequena, o peso não é muito diferente. Contratar alguém significa comprometer uma boa parte do caixa, e demitir pode ser ainda mais caro, podendo resultar em processos longos e custosos.
Um único processo trabalhista é capaz de quebrar um negócio que já funciona no limite. E isso cria uma situação contraditória. O trabalhador não suporta a rigidez do sistema e o pequeno empreendedor não suporta os custos do sistema. Enquanto isso, as grandes indústrias com capital, influência e estrutura continuam funcionando dentro da lógica antiga, muitas vezes à custa da força do trabalhador. Já o pequeno negócio luta para sobreviver. Se a parte histórica revela que a CLT nasceu para um Brasil de fábricas, a realidade atual revela algo ainda mais preocupante. A legislação trabalhista brasileira se transformou em uma muralha burocrática tão rígida que trava o trabalhador, sufoca o pequeno empreendedor e impede a economia de avançar. E essa muralha é tão antiga, tão cheia de remendos, que qualquer tentativa de modernização acaba esbarrando nela, como foi o caso da reforma trabalhista de 2016. O projeto surgiu no governo do ex-presidente Michel Temer, apresentado como projeto de lei. A promessa era enorme: modernizar a CLT, diminuir custos, aumentar contratações, acabar com processos desnecessários, gerar milhões de novos empregos. Mas, como já é padrão no Brasil, a reforma falhou naquilo que era essencial. O número de empregos não cresceu como prometido. Os processos trabalhistas diminuíram por um tempo, mas voltaram com força. A informalidade subiu. A confiança empresarial não retornou. O resultado foi o de sempre: mais desgaste político, menos resultado prático. Segundo levantamentos do IBGE, só em 2022, o setor de manufaturas no Brasil pagou aproximadamente 12,6 bilhões em indenizações trabalhistas. Mesmo sendo o valor menor registrado na última década, ele continua representando cerca de 3,3% de toda a folha salarial das indústrias brasileiras. Dinheiro que sai da produção e vai direto para a judicialização de conflitos, e o impacto não é pequeno. Se você comparar esses 12,6 bilhões por ano com os 150 bilhões de investimentos acumulados por todo o setor ao longo de 10 anos, percebe que parte do capital que poderia ir para inovação, expansão e contratações estão sendo drenados para pagar litígios. A culpa não é do pequeno empresário, a culpa é da legislação. Imputar à indústria, ao comércio ou ao microempreendedor a responsabilidade pelo fracasso produtivo é uma conveniência discursiva amplamente difundida. O exercício, verdadeiramente difícil e raramente assumido, consiste em reconhecer que a raiz do problema está em um sistema confuso, excessivamente oneroso e juridicamente instável, cuja lógica perversa transforma a atividade produtiva em um ambiente constante de litígio, insegurança e retração econômica. Hoje, as indenizações surgem não porque os trabalhadores e empregados são inimigos, mas porque o modelo jurídico é ultrapassado, confuso, arbitrário e incentiva o conflito ao invés do acordo. A insegurança jurídica não apenas distorce a realidade produtiva, ela cria um ecossistema próprio, uma economia que não aparece nos indicadores tradicionais, uma indústria invisível, uma indústria que nada produz, nada constrói e nada entrega à sociedade, mas que extrai valor de cada conflito, de cada disputa e de cada entrave imposto a quem tenta produzir. Lucram os operários de litígios permanentes, advogados especializados em conflitos intermináveis, entidades sindicais que dependem de tensões contínuas para justificar sua relevância. Não,
Eu disse, você sabia que aqui nós precisamos trabalhar 5 meses e 8 dias de um ano só para pagar nossos impostos? Aí ele começou a me achar louco e achar o país um hospício. Mas aí eu disse para ele, você sabia que 2 políticos condenados pela mais alta corte do país e sem direito a recorrer estão como deputados na Câmara Federal, presidente do Senado e digo mais, que eles são membros da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Enquanto isso, quem produz, paga, e quem paga, recua. O trabalhador segue mal remunerado. O pequeno empresário segue com medo de contratar. A economia segue travada e a CLT, essa que nasceu para proteger, continua criando problemas que nenhum dos dois lados consegue resolver. O Brasil não é caro por culpa do povo. O Brasil é caro porque a estrutura o torna caro. E enquanto a lei continuar parada no tempo, todos continuarão perdendo. No Brasil, contratar alguém pela CLT não significa simplesmente dar um emprego. Significa assumir um conjunto de responsabilidades, obrigações, riscos legais e custos jurídicos que transformam o ato de contratar uma única pessoa em uma escolha cujo desfecho é impossível de prever, especialmente para quem tem pouco capital. Quando um trabalhador é contratado por 1.500, ele acredita com razão que está recebendo este valor. Mas, após INSS, Vale Transporte e outros descontos obrigatórios, ele não recebe os mesmos 1.500. Na prática, ele vê cair na conta algo em torno de 1.297, ou seja, ele perde mais de R$200 antes mesmo de receber o primeiro salário. Só que, para a empresa, esse mesmo funcionário custa muito mais. Além dos R$1.500 registrados, o empregador precisa arcar com INSS, FGTS, provisões, seguros e entre outros. Agora, somando todo esse custo, o funcionário pode chegar a cerca de R$ 2.087 por mês. Então, pensando nisso, um trabalhador que recebe R$ 1.297 no bolso custa R$ 2.087 para o empregador. Isso é quase 60% a mais do valor original. E é exatamente nesse ponto que o discurso simplista é só registrar desmorona completamente. Isso não é falta de vontade, não é má fé, é só uma matemática básica, onde no fim do mês a conta simplesmente não fecha. E a geração neném? Isso explicaria a explosão da informalidade? Na minha honesta opinião, não. A geração neném existe há décadas, oscilando conforme o cenário econômico. E em vários levantamentos estatísticos recentes, ele até diminuiu. Ou seja, não é desinteresse coletivo, não é preguiça de não querer trabalhar. Não é este o fator que empurra o país para a informalidade. A informalidade não explode por causa da geração neném. Este é apenas um rótulo conveniente para culpar o indivíduo, quando o problema é estrutural. A informalidade cresce como consequência direta do que a CLT se tornou. Um modelo caro, engessado, incapaz de acompanhar a velocidade econômica moderna. A CLT, que um dia foi vista como sinônimo de estabilidade, deixou de ser a única rota viável de ascensão e sobrevivência econômica. E quando a estrutura oficial não funciona, o país naturalmente começa a operar por fora dela. A fuga para o informal não é uma escolha, é uma inevitabilidade estatística. E isso acontece porque, quando o custo de contratar alguém é alto demais,
chegando a quase 60% acima do salário real que a pessoa recebe, e quando o próprio trabalhador vê cair na conta algo que mal cobre a alimentação, transporte e moradia, a economia faz aquilo que ela sempre faz ao longo da história. Ela cria uma rota de escape. É por isso que motoristas de aplicativos preferem a autonomia de ser seus próprios chefes, mesmo sem garantias formais. Trabalhadores especializados fazem bicos porque o salário fixo não acompanha o custo de vida. Pequenas empresas evitam a CLT porque simplesmente não conseguem absorver o custo de R$ 2.082 para pagar R$ 1.297 líquidos. Empresas optam por PJ não por malandragem, mas por sobrevivência empresarial. Jovens migram para o MEI em busca de flexibilidade, menor carga tributária e a possibilidade de trabalhar sem amarras burocráticas. Essa busca por alternativas não é sinal de rebeldia, não é desinteresse e não é falta de vontade de trabalhar. É o contrário. É a economia tentando sobreviver apesar das regras. O brasileiro trabalha muito, mas ninguém consegue prosperar dentro de um sistema que foi desenhado para outra época, para outra sociedade. Um sistema que, em vez de escalar com a vida moderna, te mantém no mesmo lugar. Por isso, a informalidade cresce, não por preguiça, mas por necessidade, por sobrevivência, porque sobreviver exige adaptação, flexibilidade, algo que a CLT, em sua estrutura atual, simplesmente não oferece. Depois de olharmos para a parte histórica, para a parte jurídica e para os números, fica claro que a crise da CLT não é um problema de comportamento, não é preguiça, não é rebeldia e não é falta de vontade de trabalhar. É um problema de lógica. A CLT foi pensada para um Brasil industrial, centralizado e previsível. Um país de fábricas, jornadas fixas e relações de trabalho simples. Este Brasil não existe mais. Hoje, o trabalho é fragmentado, o custo de vida é alto. A tecnologia mudou a forma de produzir e a base produtiva é formada, em grande parte, por pequenas empresas, autônomas ou prestadoras de serviços. Mas a legislação continua operando como se ainda estivéssemos em 1943. O resultado é um sistema que não protege plenamente o trabalhador e não permite que o pequeno empregador contrate sem medo. O trabalhador vê o salário encolher, a empresa vê o custo explodir, e no meio disso tudo, cresce uma indústria do litígio que se alimenta da confusão, da rigidez e da insegurança jurídica. Quando a conta não fecha para nenhum dos lados, a economia faz o que sempre faz, se adapta. Surge o MEI, o PJ e os bicos, os aplicativos de trabalho informal, não como escolha ideológica, mas como sobrevivência prática. Isso não significa que a CLT seja inútil ou que o trabalho formal deva acabar. Significa que exigir que ela seja a única forma legítima de trabalhar em um país que mudou é insistir em um modelo que já não cumpre o próprio propósito. A crise não está nas pessoas, está em um sistema que parou no tempo, enquanto a realidade seguiu em frente.